Abra comigo a sua Bíblia, por favor, meu irmão, minha irmã, na primeira carta que o apóstolo João escreveu, no capítulo 5, eu farei a leitura dos versículos 1 a 6. Primeira carta do apóstolo João, lá no finalzinho da Bíblia, nas Bíblias que a gente utiliza aqui na igreja, é a página de número 258 do Novo Testamento. Primeira carta de João, capítulo de número 5, eu farei a leitura dos versículos 1 a 6. Peço que você acompanhe, por gentileza, na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque é Espírito da verdade. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai Santo, a Tua palavra lida diante de nós, aberta está. E a expectativa do nosso coração é que ilumines a nossa mente, para que possamos compreender a Tua vontade, Pai, que é sempre boa, sempre perfeita, sempre agradável. A Tua vontade que transforma a nossa vida, a Tua vontade que faz novas todas as coisas. Fala ao nosso coração, Pai, abençoa a Tua igreja nesta hora em que Te ouvimos. É a nossa oração, agradecidos, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Bom, hoje é o segundo domingo de Páscoa no calendário litúrgico cristão. Nos nossos ouvidos, no nosso coração, ainda ecoam os sons da morte, sim, os sons da sexta-feira, mas também os sons da vida, sobretudo os sons da ressurreição. Diante da realidade do Cristo ressurreto, reluz para mim e para você a certeza de que a morte e o mal jamais terão a última palavra, jamais terão a última palavra na minha vida, na sua vida, jamais terão a última palavra na história. E estes sons da Páscoa, conforme o tempo vai passando, agora já temos uma semana desse período que é um dos maiores e mais importantes da igreja cristã ao redor do mundo, algumas perguntas surgem no nosso coração. Algumas reflexões eu e você precisamos fazer. Por exemplo, o que é a verdade da Páscoa? O que é a realidade da ressurreição mudou ou tem mudado na minha vida? Qual é o impacto? Qual é a resposta que eu tenho dado na minha história, na minha realidade, à ressurreição de Jesus Cristo na cruz do Calvário? Na verdade, o mundo em que eu vivo, o meu entorno, a minha comunidade, como ela é tocada pela morte e pela vitória, pela ressurreição da pessoa de Jesus. Essas perguntas, meu irmão, minha irmã, me ajudam e te ajudam, em primeiro lugar, a sondar o nosso coração, para que a gente perceba o quanto nós temos nos percebido a realidade da nossa necessidade do Senhor Jesus. E não apenas isso, mas o quanto essas verdades potentes da Páscoa, da vida de Jesus, da ressurreição, da fé, da glória do Senhor Jesus, do perdão, da vitória sobre a morte, o quanto estas verdades têm impactado a minha e a sua vida. Nós vamos fazer então, como sempre fazemos, vamos olhar o texto um pouco mais detidamente, entender o contexto do que o João está
escrevendo e depois ver como isso se aplica à minha vida e à sua vida, recolhendo algumas lições que a palavra de Deus tem para a gente nessa noite. Primeiro vamos entender o texto então. Essas 3 cartas de João, elas foram escritas praticamente no mesmo período. Os teólogos cristãos ao longo da história, eles concordam que muito provavelmente elas foram escritas entre o ano 90 e o ano 95 depois de Cristo. Ou seja, cerca de 60 anos depois da morte e da ressurreição. Nesse período, claro, muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu, apóstolos morreram, igrejas foram perseguidas, a própria cidade de Jerusalém fora devastada pelos romanos ali no período de 70 depois de Cristo. Muitas igrejas viviam ali a segunda, a terceira geração crentes na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E até aquele momento, o Cristo da paixão, o Cristo da ressurreição, o Cristo cuja cruz e a morte não pôde vencer, ainda não havia voltado. Ele ainda não havia retornado. O próprio apóstolo João, ele era o único discípulo de Cristo vivo, daquele círculo dos 12, que ainda estava vivo naquele período da história, muito provavelmente vivendo ali na cidade de Éfeso, a partir da qual ele escreve as suas cartas, e é possível que tenha escrito também, o livro do Apocalipse. Estas cartas especificamente, que não foram direcionadas a uma igreja em especial, mas eram cartas que circulavam entre as igrejas, entre as comunidades cristãs, com objetivos muito claros. Eu quero compartilhar com você aqui 2 desses objetivos que fazem o apóstolo João escrever essa carta. A primeira é que ele escreve para que os erros doutrinários, ou seja, heresias, ensinos equivocados, falsos, que haviam adentrado a igreja, fossem combatidos. Lamentavelmente, desde aquela época, a igreja convive com esses embates, podemos dizer assim, internos, questões, dificuldades, lutas dentro da própria igreja que perturbava a comunidade. Eram heresias, eram ensinos equivocados, interpretações erradas, por exemplo, sobre a pessoa de Jesus, sobre a ressurreição, sobre a divindade de Jesus, sobre a humanidade de Jesus, sobre o nosso próprio corpo, sobre o mundo, sobre o trabalho, sobre a vida de fé. Eram lutas muito grandes. Então o apóstolo João escreve, em primeiro lugar, com destaque para isso, para combater os erros doutrinários que haviam entrado na igreja. Mas não apenas isso, ele escreve também para confirmar os crentes na fé verdadeira. Para confirmar os crentes na fé verdadeira. Naquela altura, a já antiga doutrina dos apóstolos, como a gente vê ali em Atos capítulo 2, versículo 42, que logo cedo a igreja que nascia começava a seguir. O reverendo Hernandes Dias Lopes coloca essa segunda razão nos seguintes termos. Eu peço a sua atenção. O João, diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, escreve para confirmar os crentes em 3 áreas especiais, essenciais, melhor dizendo. Primeiro, a área doutrinária. Primeira área doutrinária, que a gente até já se referiu, mostrando àqueles crentes daquelas igrejas que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é aqueles em quem eles podem crer, em quem eles podem confiar em relação à sua vida eterna, não apenas em relação ao futuro, na vida eterna, mas já em relação ao presente também. A segunda tinha a ver com uma área moral, uma área de comportamento, ou a área de comportamento, mostrando que aqueles que creem em Cristo são purificados no seu sangue, são habitados pelo Espírito Santo, são apartados do mundo, e por isso, exatamente porque foram purificados pelo sangue de Jesus, são habitados pelo Espírito Santo e estão apartados, separados do mundo, por isso eles devem aguardar o seu retorno vivendo em santidade, vivendo em pureza, uma vida exemplar, nesse sentido de moral que o João se refere aqui, que o reverendo Hernandes se refere aqui. A terceira área é a área social.
é a área social, mostrando que aqueles que foram amados por Deus, que receberam e que hoje desfrutam esse amor inigualável, eles devem agora também, como prova do seu amor, amar os seus irmãos. Amar os seus irmãos. E amar, claro, não apenas de palavras, não apenas de reflexão, a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas um amor prático que se evidencia nos seus relacionamentos, se evidencia no estender de mão, no abrir do braço, no acolhimento, no amor, no cuidado, no atendimento das necessidades uns dos outros. Essas três áreas, então, são importantíssimas para o apóstolo João, para comunicar às igrejas naquele momento da história. Em outras palavras, meu irmão, minha irmã, o João, ele volta a temas que são básicos à fé. Temas que já estavam no discurso de Jesus, vão aparecer também nas cartas do apóstolo Paulo, mais antigas do que estas cartas que o João escreve. Na verdade, esses temas vão aparecer em todo o Antigo Testamento. E aí, o fato deles serem básicos, veja, não fazem com que eles sejam menos importantes. Pelo contrário, nós continuamos a viver em tempos em que o óbvio precisa continuar a ser dito, exatamente para que ele continue sendo óbvio. A questão então é que todas as pessoas que faziam parte daquelas igrejas, daquelas comunidades cristãs, elas criam em Jesus, elas confessavam Jesus como o seu Senhor e Salvador, elas diziam amar a Deus com tudo, porém, entretanto, mais... A consequência, ou seja, o resultado da fé, a manifestação da fé, a visibilidade da fé era diferente daquilo que eles diziam crer, diziam viver. Então é justamente para alinhar aqueles irmãos com um comportamento que de fato evidenciasse a pessoa de Jesus Cristo na vida deles, que João escreve as suas cartas também. Então, a nossa carta, especificamente, o nosso texto ali de 1 João, capítulo 5, versículos de 1 a 6, o texto que está diante de nós nessa noite, como nós temos dito até aqui, é aquele que evidencia exatamente esse exercício do João, que ele faz, como o presbítero Eduardo Gouveia falou conosco alguns domingos atrás, sobre uma fé consequente, uma fé coerente, uma fé lógica, racional, que faça sentido, que se mostre real diante daquilo que nós cremos e com aquilo que nós fazemos. Ele diz, por exemplo, que todo aquele que ama a quem o gerou, ama a quem dele ou dela foi gerado. É o versículo 1 do nosso texto. Ou seja, quem ama o seu pai e a sua mãe, deve também, é claro, amar os seus irmãos. Amar os seus irmãos que foram gerados pelo seu pai e pela sua mãe. A analogia aqui é familiar. A gente vai voltar um pouquinho daqui a pouco a ela, aqui eu só estou adiantando, né? A analogia aqui é familiar. Ou seja, todos nós fomos gerados por Deus. Todos nós somos irmãos em Cristo, e aí a gente deve amar uns aos outros, nós devemos amar uns aos outros, e se o amor não é uma realidade entre nós, então nós precisamos examinar a nossa fé, não apenas examinar a nossa fé, mas examinar também o nosso comportamento, a nossa vida cristã. A Igreja de Cristo, então, através de João, ali quase 60 anos depois da morte e da ressurreição de Jesus, ela é animada a continuar a andar nos passos do Cristo. Assim como eu e você hoje, há cerca de 2000 anos depois da primeira Páscoa cristã, da morte e da ressurreição de Jesus, somos chamados, animados a continuar nos passos do Mestre. Vamos olhar o texto, então, um pouco mais de perto e aí recolher dele as suas lições. Em primeiro lugar, aí no versículo 1, na parte A do versículo, logo no iniciozinho, a gente vê o João falando assim: todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, vamos parar aí,
não é todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus. A confissão de fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo é o tema central aqui desse texto. É a partir dele, né, é a partir dessa confissão de fé, desse texto, que todas as outras realidades, todas as outras lições emergem para mim e para você. O texto inicia então com esse chamado, a gente pode dizer assim, é uma confissão de fé. Todo aquele que crê em Jesus Cristo. O que vai ser dito daqui para frente depende dessa confissão. As realidades, aquilo que vai acontecer comigo e com você, depende de nós fazermos essa confissão, depende dessa fé. Depende desse passo dado pelo crente. Em outras palavras, se você crê em Cristo, então, o texto, na verdade, ele vai caminhar até o seu final, como a gente vai ver ali por volta do versículo 5, exatamente com uma pergunta meio que retórica, que traz em si já a resposta, como João diz: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? O texto, na linguagem muito bem elaborada do apóstolo João, ele vai se decompondo em várias partes, cada uma ligada à parte anterior. A fé que se encontra no início, quando João diz todo aquele que crê, ela vai até o fim. Quem é que vence, senão aquele que crê? Não é? Então, a fé aqui, a gente começa a perceber, é aquilo que move a minha vida e a sua vida em direção a Deus, respondendo ao chamado do Senhor, que se revela a cada um de nós, que enche o nosso coração de fé, que enche o nosso coração da percepção da sua presença na nossa vida. Isso vai movendo o nosso coração, isso vai enchendo a minha vida e a sua de esperança. Isso vai movendo ao longo da história a igreja com todas as suas lutas, as suas intempéries, o seu sofrimento, inclusive este que temos vivido neste tempo tão difícil, tempo economicamente difícil, tempo socialmente difícil, tempo psicológica, mentalmente difícil. Quantas lutas a igreja tem enfrentado nesse período da história, a ponto de vermos como essa semana que passou, a questões jurídicas, judiciais, os mais altos escalões da justiça no nosso país, lidando com as questões relacionadas à igreja, lutas que nós vamos passando e enfrentando ao longo da história. Essa fé no Cristo e no Cristo ressurreto tem nos alimentado, tem nos abençoado, tem nos mantido de pé. E aqui é importante que eu e você tratemos exatamente sobre o conteúdo dessa fé, né? Eu lembrei lá atrás, no início aqui da nossa conversa, que um dos problemas enfrentados por João na igreja eram exatamente problemas internos, relacionados aos falsos ensinos, falsa doutrina, heresia, que tinha entrado na igreja naquele momento da história. E um desses ensinos era exatamente o gnosticismo. Gnosticismo, como isso, Diego? O que é isso? Gnosticismo? O que é isso? Gnosticismo, em linhas assim muito gerais, de forma bem superficial, de forma bem objetiva, era um movimento religioso de caráter essencialmente sincrético. Não é? Como assim, Diego, sincrético? Sincretismo tem a ver com mistura. Então, o gnosticismo, que vem de gnose, vem de conhecimento, ele pegava elementos da fé cristã, elementos da cultura grega, elementos de outras confissões religiosas naquele momento da história, e entra na igreja, e influencia a fé. E o João escreve, não apenas o João, outros autores bíblicos vão fazer isso também, exatamente para combater esse erro que entrou na igreja, porque o resultado desse gnosticismo que se infiltrava na igreja era uma fé que não tinha consequência, era uma fé que não era coerente, era uma fé que não era lógica, era uma fé que não transformava a vida das pessoas, porque o que valia era o pensamento, o que valia era a reflexão, o que valia era parecer, e só, não havia mudança, não havia transformação.
É por isso que o João fala tanto do amor. É por isso que o João fala tanto do exemplo de Jesus Cristo. Em Jesus, vai dizer o próprio João no seu evangelho, o verbo se faz carne. O verbo se faz carne, habita, transita, caminha entre nós. Não foi uma mera especulação. Não foi uma mera especulação, não. Deus disse, Deus ensinou, Deus viveu o amor encarnado na pessoa de Jesus. E se a nossa confissão de fé em Cristo, ela não traz essas consequências na minha vida, na sua vida, não transforma a nossa realidade, não nos move a trabalhar pela transformação da realidade no nosso entorno, diz o apóstolo João, nós precisamos examinar o nosso coração. Precisamos examinar o nosso coração, examinar tanto a nossa fé, eu repito, quanto o nosso comportamento, porque a fé, ela não é mera especulação doutrinária, um sentimento, um calor, um arrepio, uma coisa, uma ideia. Não, não é isso, meu irmão, minha irmã. A fé em Cristo, ela transforma a minha vida. Nós costumamos orar e fazemos isto muitas vezes, essa oração no início de um culto, no início de um encontro, antes de pregarmos a palavra do Senhor, a gente diz, Senhor, que tudo aquilo que acontecer aqui, transforme a minha vida, toque a minha vida. Essa é a expectativa da igreja. Essa é a expectativa da igreja, ser transformada pela pessoa de Jesus. A fé no Cristo me ajuda, diz o versículo 5, a vencer o mundo. A vencer o mundo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas aqui eu já vou adiantando, lembrando que o mundo aqui é exatamente esse sistema de coisas, de ideias, de cultura, de comportamento, que faz oposição a Deus, faz oposição à verdade e ao Evangelho. A gente sabe que o mundo é bom, a natureza é maravilhosa, Deus criou todas as coisas e disse que elas eram boas. Mas esse mundo como sistema, como pensamento, como realidade que se opõe a Deus, esse é o mundo que Cristo vence. Esse é o mundo que o Tiago diz que nós não podemos ser amigos. Lá em Tiago capítulo 4, versículo 4, ele diz que se eu quiser me constituir amigo deste mundo, desse sistema de ideias, eu necessariamente serei inimigo de Deus. É exatamente a esse mundo, a esse século, a esse tempo, que o apóstolo Paulo diz que eu não devo tomar a forma. Lá em Romanos, no capítulo 12, eu não devo me amoldar a este mundo, né? E aí quais são as lições práticas que eu e você podemos tirar desse texto? Em primeiro lugar, né, uma pergunta muito básica, muito elementar para o meu coração e para o seu, né? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para mim? Nós estamos lendo junto com os adolescentes, é uma sugestão que eu passei para eles, nós que temos estado juntos ali com com a UPA, o Tagore, a Débora, a Bianca, eu também, a gente recomendou para eles o livro Quem é Jesus Cristo, do R.C. Sproul, que é um livreto, um livro pequenininho, em que ele fala exatamente sobre a pessoa de Jesus. E esse texto coloca essa pergunta diante de mim e diante de você. Qual é o conteúdo da minha fé na pessoa de Jesus Cristo? Será que ele é apenas um grande mestre da moral? Será que essa fé, para mim, é apenas uma ideia bonita? Uma ideia que, assim, até faz sentido, mas eu não estou tão disposto, assim, a entregar o meu coração a ela? Ou será que Jesus Cristo é o Filho de Deus encarnado, que morreu na cruz, como nós acabamos de lembrar há uma semana atrás, mas que a morte não pôde detê-lo, que ele ressuscitou e a vida dele faz nova a minha vida e a sua vida também? Essa é uma pergunta que esse texto coloca diante de mim e diante de você, e a resposta a ela vai dizer exatamente como nós vamos desenvolver a nossa fé.
Mas não apenas isso, vai também nos ajudar a dar a resposta que nós precisamos dar às lutas que temos todos os dias no mundo diante de nós. Vamos caminhar mais um pouquinho aí para a continuação dos versículos 1 e 2, quando a gente vê aí essa reflexão, essa analogia que o apóstolo João faz sobre o amor. Ele diz: todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. E aí é nisto, ele diz, é nesse exercício exatamente que nós conhecemos que amamos os filhos de Deus, que amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. O João, a gente sabe, ele é reconhecidamente, muito se fala a respeito disso, né? Perdão. O apóstolo do amor. João fala muito sobre o amor, é aquele apóstolo que recosta sobre o ombro do Senhor Jesus. E o amor cristão, de fato, ele é uma marca, ou pelo menos uma das marcas na literatura joanina. Aqui, no texto aqui especificamente, decorrente daquela fé no Cristo que nós acabamos de falar, só pode resultar, diz João, amor. Só pode resultar amor. Amor em primeiro lugar a Deus e amor em segundo lugar em relação aos outros. Só que esse amor aqui está muito longe de ser aquele amor que nós vemos nos filmes, vemos nas novelas, vemos tantas vezes na literatura, na poesia, aquele amor romântico, apaixonado, que suspira. Não, não. Amor aqui é entrega. Amor aqui é decisão. Amor aqui é a decisão contínua, diuturna, de fazer todo o possível ao seu alcance para o bem do outro. Amor aqui é obediência a Deus e a sua vontade. E aí a analogia que o apóstolo usa, como eu disse anteriormente, ele é uma analogia familiar. Ele diz o seguinte: se eu amo os meus pais, né, que me geraram, eu preciso amar os meus irmãos, que deles foram nascidos. Então, se nós amamos a Deus que gerou a todos nós, logo precisamos amar uns aos outros. E é exatamente nesse exercício de amor a Deus, nesse exercício de amor uns aos outros, que nós seremos conhecidos, diz o apóstolo João. Primeiro, porque a gente está amando. Em segundo lugar, porque amando estamos obedecendo aos seus mandamentos. Vou repetir. Em primeiro lugar, porque nós estamos amando a Deus e amando uns aos outros. Mas em segundo lugar, esse amor é uma resposta à obediência aos mandamentos de Deus. Então, a gente pode dizer, como o reverendo Hernandes disse lá atrás, quando eu citei, que aqui ele está tratando do aspecto ético da nossa fé em Jesus Cristo. Aliás, o próprio João vai lembrar dessas palavras de Jesus, quando ele fala lá no seu Evangelho, no capítulo 13, no versículo 35, ele diz o seguinte, nisto, exatamente o que ele fala aqui na carta, nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Se tiverdes amor uns aos outros, se vocês amarem uns aos outros, as pessoas perceberão, verão, entenderão que vocês são os meus discípulos. Há muitas marcas que são importantes na vida do cristão. Conhecer a Bíblia, precisamos orar, precisamos ajudar uns aos outros, precisamos fazer muitas coisas, precisamos como cristãos. Mas o mais importante, na verdade, aquela que vai anteceder tudo aquilo que como cristãos Deus espera de mim e de você, está o amor. Está o amor. Mas não apenas isso, porque aqui nessa própria primeira carta, voltando ali no capítulo 2, a partir do versículo 3, olha o que o João diz. Se você tiver com a Bíblia aberta aí, volta aí 1, 2 páginas, dependendo da Bíblia que você estiver utilizando. 1 João, capítulo 2, versículo 3. Ora, diz João, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado. É fantástica essa palavra aqui.
né? Tem sido aperfeiçoado, melhorado, bem acabado, aprimorado o amor de Deus. O amor de Deus, nisto sabemos que estamos nele. Né? Aquele que diz que permanece nele, diz João, esse também deve andar assim como ele andou. Nós precisamos amar uns aos outros e a gente manifesta esse amor também obedecendo ao Senhor Jesus, aos seus mandamentos. E aí quais são as lições que a gente pode tirar aqui? Primeiro, né, é que a fé cristã nos chama a uma prática, a uma praxis. Daí os mais entendidos vão gostar de usar essa palavra, né, uma praxis que vai além da conveniência. Vai além da mera reflexão, né? Vai além da opinião, daquilo que eu quero ou não fazer. Jesus nos mostra isso, aliás, no seu ministério. No seu ministério, quando, por exemplo, ele chama para caminhar com ele, como parte do seu corpo de discípulos, um Simão Zelote, nacionalista, né, que em seu zelo ali pela fé e pela nação judaica, ele acreditava inclusive antes de conhecer Jesus na luta armada, acreditava na guerra, acreditava na morte, se necessário fosse, para fazer valer a vontade de Deus. O próprio apóstolo Paulo era uma figura assim, embora não fosse zelote, mas essa era uma marca dos zelotes, que é da onde vem, o zelote é exatamente derivado do zelo pela fé judaica. Do outro lado da história, ou do outro lado do espectro ideológico, político, de pensamento, que seja, né, Mateus o publicano, um cobrador de impostos, um amigo de Roma, mesmo sendo judeu, um explorador dos seus patrícios, dos seus contemporâneos, um homem odiado na sua terra natal. Jesus chama homens com ideias completamente diferentes para aprender sobre o seu amor e sobre os seus mandamentos. E não apenas isso, a gente vai ver ao longo do ministério de Jesus, ele transita e conversa e chama chefes de sinagoga, centuriões, mulheres estrangeiras, mulheres judias, membros de sinédrio, né, pescadores, gente simples, gente da alta classe judaica naquele tempo. Por quê? Porque o amor de Deus, o amor de Cristo não era como não é, como o meu e o seu é tantas vezes, meu irmão, minha irmã, um amor autocentrado, um amor que a gente não sabe nem se pode chamar de amor, um amor egoísta, parcial, como o nosso amor, ou os nossos sentimentos, ou as nossas atitudes se revelam tantas vezes. Por isso eu preciso perguntar ao meu coração aqui, como o amor de Deus demonstrado em Cristo tem tocado a minha vida? Tem tocado a minha vida. Como esse amor de Deus demonstrado na pessoa de Cristo tem transformado o meu olhar sobre o meu irmão, tem tocado nas minhas relações, tem tocado em relação à minha visão do meu próximo, lembrando que o meu próximo é todo aquele que diante de mim está. Como tem sido os efeitos do amor de Deus na minha própria vida? Como tem sido isso? Eu preciso responder no meu coração e você responder no seu coração aí. A gente vai caminhando para o final do texto aí nos versículos 4 e 5. Quando a gente vê o João dizendo assim, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Veja, a gente já falou aqui sobre essa fé consequente, coerente, lógica, que faça sentido, né, verdadeira, de acordo com o apóstolo João. Também já falamos um pouco sobre o mundo, o que João está falando de mundo aqui. Agora, que vitória é essa? Que vitória é essa? Do que João está falando aqui quando ele fala dessa vitória que vence o mundo? Será? Eu pensei em pelo menos duas possibilidades de vitória aqui. Né? Será
que ele se refere, né, aquela confiança inabalável, inquebrantável, que cada flamenguista ao redor do mundo está vivendo nesse momento, né, que acredita piamente que o seu time vai conquistar um inédito tricampeonato brasileiro, tricampeonato da Libertadores, o tetracampeonato da Copa do Brasil, tricampeonato carioca, já se preparando para o tetra também inédito, viu, Luiz Felipe? No ano que vem, né, o tetracampeonato inédito do Campeonato Carioca será, que é sobre essa vitória que João está se referindo? Será? Será, meu irmão, minha irmã, que João está se referindo aqui àquela confiança inquebrantável e inabalável que eu e você temos nos nossos candidatos nas eleições do ano que vem? Ou nas eleições daqui a 3 anos, ou 2, estou ruim agora para lembrar. Eleição para presidente, deputado, vereador, senador, governador, né? A gente acredita de fato que o nosso candidato é o melhor, que ele precisa ganhar, e se necessário for, a gente vai discutir, a gente vai brigar com a família, com os amigos, vai dar problema ali no grupo do WhatsApp, porque a gente acredita nessas vitórias políticas. Será que é disso que o João está falando? É claro que não, é claro que não. João não está falando dessas coisas absurdas que eu acabei de me referir agora, de time de futebol, de política, de ideologia, de candidato. Não é disso que o João está falando. Não, está muito longe disso aqui, meu irmão, minha irmã. A palavra vencer aqui, ela tem uma ideia de uma vitória contínua, através de uma luta renhida, uma luta dura, uma luta difícil, ou seja, fala da vitória de Cristo, assim, de forma simples, numa palavra, fala da vitória de Cristo sobre Satanás. Vitória cuja vida de Cristo foi derramada, a vitória sobre o mal, a vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre o ódio, a vitória da ressurreição. A vitória da ressurreição é essa vitória que vence o mundo, que se por um lado essa vitória já se consumou na cruz do Calvário, e Jesus fala isso quando ele diz lá o seu famoso tetelestai, não é? Está consumado. Por outro lado, a gente ainda vive aqui os seus embates, a gente ainda vive aqui as suas lutas. O reverendo John Stott, né, um outro João, reverendo John Stott, comentando esse texto, ele diz o seguinte: às vezes é a vitória contra as pressões morais, as pressões morais que eu e você enfrentamos, né? A perspectiva, os padrões, as preocupações de uma sociedade secular e ímpia, que é a ideia de mundo que João está se referindo aqui. Nas palavras do próprio João, né, diz o reverendo John Stott: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Às vezes a vitória é contra as pressões intelectuais, as próprias heresias, falsos ensinos a respeito de Cristo. Às vezes é físico mesmo, é perseguição. E ainda hoje no nosso mundo nós temos gente sendo perseguida por conta da sua fé em Cristo. Mas seja qual for a forma que o ataque do mundo à igreja tome, diz John Stott, a vitória é nossa. A vitória é nossa, a inabalável convicção de que Jesus da história é o Cristo, né? O pré-existente Filho de Deus que veio nos trazer salvação e vida. Essa vitória que nos capacita a triunfar sobre o mundo. Por isso termina o reverendo John Stott: a confiança na divindade de Jesus é a única arma contra a qual nem o erro, nem o mal, nem o poder do mundo podem prevalecer. A confiança na divindade de Jesus. E quem desfruta dessa vitória, né, é exatamente aquele que crê, aquele que tem a sua fé em Cristo. A vitória que é dele se torna a minha vitória, a sua vitória também. O próprio John Stott, ele explicita isso para nós no seu comentário, quando ele diz que o João, ele não ressalta, veja, a pessoa vitoriosa, mas o poder vitorioso. Não é o ser humano, mas é o seu nascimento de Deus que vence.
É o novo nascimento, esse evento sobrenatural que nos tira da esfera do mundo. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos tirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do amor de Deus. Não é? A gente entra para essa família do Senhor. E aí, quais são as lições que a gente pode tirar aqui do final desse texto? Primeiro, não é uma reflexão importante, que eu até fiz aqui de forma absurda para nos chamar a atenção. Qual é o tipo de vitória que nós temos aguardado em Cristo? Qual é o tipo de vitória que nós temos aguardado em Cristo? Não é? Em quem nós temos colocado a nossa confiança em relação às nossas lutas? Em relação às nossas lutas, dia após dia, na nossa caminhada, a nossa vitória, ela está em Cristo. Por quê? Porque Ele é a fonte da nossa fé. É a vitória contra o pecado, é a vitória contra o mundo, é a vitória contra a maldade, é a vitória contra o egoísmo, contra uma vida autocentrada. É a vitória que nos aproxima de Deus, que nos aproxima e que aprofunda a nossa confiança nele, não em nós mesmos. É a vitória que nos aproxima uns dos outros. Apesar do distanciamento social, nada nos impede de nos ligarmos, de mandarmos uma mensagem, de falarmos uns com os outros, de falar: estou orando por você, estive pensando em você, me lembrei de você, estou com saudades de você. A gente vai aprendendo a cada dia a cuidarmos amorosamente uns dos outros. Hoje, meu irmão, minha irmã, é o segundo domingo de Páscoa e nós somos chamados pela palavra de Deus a refletir sobre os efeitos desta verdade ou destas verdades da Páscoa sobre a nossa vida. O apóstolo João nos lembra nesse texto, por exemplo, que a nossa fé em Cristo nos leva a saber quem de fato Ele é. Ele é o nosso Salvador. Ele é o Filho de Deus encarnado. A nossa fé não é apenas uma ideia, não, ela é fruto da ação de Deus em Cristo, que transforma a nossa vida, transforma a nossa realidade. Por quê? A gente viu aqui no texto, porque a consequência desse amor, dessa fé, é amor e obediência. É amor e obediência. O impacto dessa fé coerente na nossa vida nos leva necessariamente à ação. Ação de amor, ação de obediência, ação que se revela nos nossos braços, na nossa própria vida, todos os dias. E Jesus chega a dizer que nós seremos conhecidos exatamente por isso. Exatamente por isso, por esse amor manifestado uns aos outros e por essa obediência aos seus mandamentos, cujos frutos dessa fé, desse amor, dessa obediência, não podem ser outros senão a vitória sobre o mundo. A vitória sobre o mundo. E não é uma vitória temporária, efêmera, egoísta, que tem a ver apenas comigo mesmo, com a minha maneira de pensar, de enxergar o mundo. Não, é a vitória sobre o mal. É a vitória sobre a maldade, a vitória sobre mim mesmo, sobre a minha própria pessoa. É a vida de Cristo crescendo em nós. Louvado seja Deus, meu irmão, minha irmã, pela sua palavra, e que a Páscoa continue a ecoar os seus sons sobre a nossa vida. Sons de fé, sons de amor, sons da vitória de Cristo por mim e por você. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Amém?